desconectar aqui no celular. Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber, trabalho na Secretaria de Educação do Eusébio e a gente está aqui fazendo uma entrevista nessa semana, que são de entrevistas, aqui para a semana, a 9ª semana do bebê, né? Agora, especificamente, semana do bebê dentro de casa. Bem, essas entrevistas serão postadas nesse canal do YouTube, que vai apresentar essa semana, daqui da Secretaria de Educação do Eusébio. E essa, especificamente, fala sobre a importância do fortalecimento do vínculo da família, família e escola, durante esse período da pandemia. Hoje, ou melhor, agora, essa entrevista é com a Bianca Maso. Né? A Bianca Maso é coordenadora, uma das coordenadoras da Secretaria de Educação do Eusébio, e mais sobre a Bianca Maso eu estou querendo que ela fale. Bianca, se apresente, Bianca, fale você da sua vida acadêmica, fale qual o trabalho que você faz, sobre o trabalho que você faz na Secretaria de Educação, para que a gente tenha conhecimento, né, dê informação para as pessoas. Obrigada, Kleber, pela oportunidade, né, que o DAI, essas ações que o DAI está desenvolvendo, e que dá oportunidade a gente a expor o trabalho, as ações que a gente vem desenvolvendo, né, na educação infantil. Meu nome é Bianca Maso, sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em psicopedagogia, clínica hospitalar institucional, e já trabalho na Secretaria de Educação há 17 anos. Aliás, da educação, trabalhei 6 anos na sala de aula, educação infantil, e já estou há 11 anos na Secretaria de Educação como técnica, né, na coordenação da secretaria. E hoje sou a responsável pela educação infantil no Eusébio, no município de Eusébio. Bianca, assim, para a gente começar, como é que está a educação no Eusébio? Né? Assim, como é que está a situação desse momento e antes, fazendo um paralelo com antes, da educação no Eusébio? Quer dizer, momento de pandemia e o que a gente tinha antes. Kleber, é um momento que está sendo bastante desafiador para a gente, né? Principalmente quando a gente fala de educação infantil. A gente, quando fala de educação infantil, a gente tem que pensar em interações e brincadeiras, que são os eixos norteadores da educação infantil. Como é que, nesse momento, eu poderia garantir os direitos de aprendizagem e garantir que essas interações e brincadeiras fossem feitas em casa, né? Então, foi, assim, um momento muito desafiador para a gente. E as ações foram muito bem pensadas também, junto com a equipe de educação infantil, para a gente tentar alcançar o maior número de crianças possíveis. Porque a gente sabe, a gente sempre fala, né? Educação infantil, a gente precisa da afetividade, a gente precisa desse contato, do afeto, do abraço, né? Nós também trabalhamos com o programa de valores humanos, né? Que promove muito essa questão de afetividade. Então, como é que a gente iria trabalhar nesse momento esse projeto e tudo que a gente já vinha desenvolvendo, né? Então, a gente teve que pensar algumas ações para a gente tentar aí alcançar o maior número de crianças, né? E de famílias, na verdade. Volta um pouquinho, vamos fazer essa questão. Assim. O Eusébio estava como antes da pandemia? Para que a gente possa enxergar, porque isso é uma coisa muito interessante e importante para a gente ver. Como era que estava o trabalho de vocês antes da pandemia? Olha, eu costumo dizer, eu trabalho na educação infantil, não porque eu sou responsável, sou suspeita para falar, mas a gente tem um cuidado muito grande com as nossas crianças. A gente visa muito, como eu já falei, né? Não só a aprendizagem, mas também o socioemocional.
né? Também com os professores. A gente tem muito esse cuidado com os professores, porque a gente entende que como é que o professor vai trabalhar o socioemocional com a criança se ele não está preparado para isso? Então, a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho, né? Nós tínhamos aí algumas metas para alcançar no infantil 4 e 5, em questão de aprendizagem cognitiva, que agora, infelizmente, não é o momento para a gente estar com essas cobranças. Mas a educação infantil do Eusébio, ela vem melhorando a cada ano que passa, né? Inclusive, nós tivemos aí várias escolas nota 10 no segundo ano, né? Isso se deve, com certeza, a toda a base que foi feita na educação infantil. Legal. Bianca, essa semana e as outras semanas, a gente já está começando a fazer visitas pelo DAI, sabe? E eu consegui identificar um detalhezinho, tá? E eu estou querendo acrescentar que você, por gentileza, acrescente além disso. Eu acho que é uma dificuldade muito grande que a gente tem, você ter uma sala de aula em que tem alunos que ainda não foram alfabetizados, com Sim, outros que já foram alfabetizados. E sim, a gente tem alguns, né, que ainda não conseguiram, né, e vão ao longo dos anos, ao longo do tempo, com essa dificuldade, sabe? E às vezes dentro da sala de aula, por exemplo, tem uma aluna lá no Santo Antônio, na Escola Márcio de Ferreira, que eu estava fazendo uma atividade com ela para que ela pudesse acompanhar as aulas normais. Assim, fala um pouquinho dessas dificuldades, Bianca. Como é que vocês estão tentando enfrentar essas dificuldades na escola? como eu havia já falado com você, nós identificamos essas dificuldades já há alguns anos atrás, né? Porque os alunos chegavam pessoal, né, principalmente do fundamental, as escolas, né, sempre falavam como era que eles estavam chegando da educação infantil, né? Então, nós, da educação infantil, nós criamos um projeto, vou dizer assim, né? Não é que seja obrigatório no município de Eusébio. Não é obrigatório, eu acho que fique bem claro que na educação infantil a gente não tem essa obrigatoriedade. Mas a gente entende que as crianças hoje em dia têm todas as condições, se os professores derem todos os estímulos, né, potencializarem eles vão, tem uns que vão aprender, sim, saem alfabetizados, e outros não. Mas isso também, a gente também tem que ter um olhar diferenciado para essas crianças, né? Existem outros fatores que não é só a escola. Existem outros fatores que também contribuem para essa não alfabetização, né? Não é só a escola, tem família envolvida, tem a situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa deixar bem claro, né, que existem outros fatores que também tem coisas que a gente não consegue alcançar. Mas o que a gente pode garantir é que no município do Eusébio, nós trabalhamos justamente para diminuir esses casos que você acabou de citar, né? É tanto, como eu já falei anteriormente, que hoje, no segundo ano, nós tivemos um número bem maior, né, de escolas nota 10, devido, né, a todo esse trabalho que os professores, nós temos um projeto na Secretaria de Educação, mas é graças, claro, ao trabalho dos professores que entendem, né, que eles não estão forçando a criança a aprender, eles estão estimulando. A criança aprendeu bacana, né? Porque antigamente tinha acho que eu digo até assim, uma lenda, né? Uma lenda que criança não podia, na educação infantil, não podia pegar em lápis, não podia saber ler, não podia. Aí a gente foi desconstruindo isso ao longo dos anos. A gente foi desconstruindo isso, porque a gente sabe que hoje em dia a criança nasce praticamente falando. Então, a gente tem que estimular para que a criança, né, se desenvolva cada vez mais. A gente sabe que outros fatores interferem, mas
tudo que é possível, que está a nosso alcance, fazer na educação infantil, para que essas crianças saiam alfabetizadas, nós fazemos, sim. Eita, Bianca, a gente está num momento, voltando para essa questão da pandemia, um momento, assim, crucial, né? Puxa, o como que a gente está reinventando as formas de trabalhar para que a gente possa fazer alguma coisa produtiva, né? Eu estava fazendo entrevista agora ao dia anterior aqui para outra temática, e a gente estava falando sobre as questões da relação da escola com a família, né? Assim, a família em casa está recebendo uma carga, né, que nunca recebeu antes, para trabalhar com os filhos uma questão de educação escolar, de uma educação e de uma relação tão mais próxima que não era tão corriqueira. Aí, assim, como é que você acha que a gente poderia, ou que a Secretaria de Educação está fazendo esse trabalho para fortalecer essa relação entre família, né, os componentes da família, os pais e os filhos, enfim, para que haja um resultado na educação, Bianca? Kleber, é de suma importância esse fortalecimento de vínculos, principalmente na infância, né? E principalmente nesse momento. É preciso que as famílias entendam isso, entendam isso. E como a gente, quais foram as nossas ações? Para elas entenderem, elas têm que se sentir ouvidas. E nós fizemos um planejamento de escuta atenta a essas famílias. Né? Nós tivemos muita escuta para saber o que é que essas famílias estavam precisando, o que é que essas famílias buscavam de nós, professores. E, diante disso, nós traçamos o nosso cronograma e as nossas ações. Né? Eu acho que foi até uma surpresa para a educação infantil ter tantos pais que nos dão feedback positivo. Eu recebo muitos vídeos. Hoje mesmo eu recebi um vídeo da criança, a professora propôs uma experiência simples de fazer uma bananada. Ali a criança estava 3 anos, a criança depois a professora propõe, a criança faz com a mãe e a mãe manda esse feedback para o grupo, né, do WhatsApp para mostrar à professora a atividade. A criança de 3 anos, tão linda, colocando 2 bananas no liquidificador, colocando leite, a quantidade de água, e tudo isso ela está aprendendo, né? Tem a questão sensorial. Então, tudo isso é de muita importância. A gente não pode também só focar na questão de tarefa cognitiva, não. A gente tem proposto muitas situações e experiências que promovam esse fortalecimento dos vínculos, como resgatar brincadeiras antigas, brincadeiras que os pais brincavam, né? Vamos escravo de Jó, brincadeira de roda, músicas, contos de histórias. Então, tudo isso a gente promove esse fortalecimento. Até porque, como você falou antes, é uma situação muito nova, né? Foi nova para todo mundo, e os pais não tinham realmente, vamos dizer assim, esse compromisso, vamos dizer assim, né? Passava muito tempo, a criança passava muito tempo na escola, os pais o dia trabalhando, e às vezes o pai nem se dava conta de ter esse convívio com as crianças. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, os pais em casa, porque também parou todo mundo, e aí, como é que eu vou agora, o que eu faço? É novo para eles. Então, nós propomos muito essa questão de ajuda, essa escuta à família. Né? O que é que a criança está assim, está assado, está chorando muito, porque a gente sabe que houve, está acontecendo muito estresse aí, né? De criança, ansiedade, causando muitas situações que a gente tem que os professores têm que ficar atentos. Então, a gente tem que manter essa comunicação diária com a escola, para que a escola possa ajudar as famílias e a fortalecer esses vínculos. Bianca,
às vezes a gente está na academia, né, estudando, e a gente vê muito sobre as tecnologias, né, sobre os multiletramentos, né, como que a gente usa a mídia, né? Agora a gente teve que usar assim mesmo a força, não teve jeito, né? Eu estou querendo saber quais foram as dificuldades que se teve, né? Porque olha, a gente pega um equipamento eletrônico como esse celular e vê que ele às vezes vicia, traz algumas dificuldades como essa, de vício, de você estar todo tempo ligado a ele, né? Então, é, além dessa questão do vício que às vezes traz um equipamento como esse, né, como foi e quais foram as dificuldades que a secretaria teve de usar a mídia para trabalhar a educação, né? Porque a gente tem grandes possibilidades, né? Mas como foi? Essa questão ainda é um desafio para a gente, né, Kleber? A gente sabe que está todo mundo se readaptando, né? Inclusive, eu aproveito e dou parabéns aos professores do Eusébio, porque eu costumo falar, eu sempre falo, hoje dei uma entrevista também ao Marcos Aurélio, e eu sempre falo, eles dormiram professores e tiveram que acordar blogueiros. E aí? Né? E aí, sem experiência de nada, e foi outra surpresa. É incrível como a vontade de querer fazer supera qualquer timidez, qualquer medo, e eles estão fazendo um trabalho fantástico. Aqueles que não têm habilidade, né? Nós estamos aí com um projeto novo, né? Que a gente vai eleger um amigo digital na escola para estar auxiliando esses professores, né? Que não têm essas habilidades. É difícil para todo mundo, né, Cláudia? Eu digo por mim também. Eu sei, mas teve coisas que eu nunca tinha mexido e tive que aprender, né? A gente está realmente se reinventando, se superando a cada dia. E outra coisa que você falou sobre a gente também está dando informações aos professores sobre mídias digitais, né? Gravação de podcasts, tudo isso para enriquecer as aulas deles. Outra coisa também, nós tivemos, você falou aí de o celular. Nós tivemos o maior cuidado com a questão do celular, porque as aulas são gravadas e postadas para as crianças. E a gente sabe, né, quem é educador, psicólogo, a gente sabe que a criança não pode ser exposta há muito tempo na tela. Então, o que é que a gente pediu aos professores? Que gravassem vídeos curtos, bem curtinho mesmo, coisa assim, de 5 minutos, propõe a experiência, o pai dá o feedback, propõe as atividades que a gente também enviou, né, alguns materiais para as escolas, porque a gente sabe também que muitas famílias não têm o acesso à internet. Nós tivemos alguns casos que professores ligam, ao invés de mandar pelo WhatsApp, ligam para manter esse vínculo com o aluno, que é muito importante. Eu tenho uma atividade, Bianca, que é algumas atividades, né, na rádio escola, né? A rádio escola precisava de uma força como teve agora, né, nesse momento, porque exercitou uma coisa que eu acho que, assim, que é fundamental dentro da escola desde sempre, né, desde o comecinho até o último momento que a gente está na escola, que é criatividade e curiosidade. A gente postou alguns vídeos sobre isso, e aí é que está uma coisa que é importante, sabe? Está um momento em que a mãe está lá filmando a filha, se apresentando, cantando, mostrando uma apresentação de um jornal. Tá? Aí é nisso que eu quero te perguntar, assim, essa participação dos pais, sabe? Assim, porque é escola, pai e filho, ali juntinho fazendo uma atividade só, né? Esse tipo de cooperação. O quanto que isso é importante, né? O quanto que foi estimulado para a secretaria
secretaria. Será que tem alguns outros exemplos que você possa colocar para a gente de efetividade das ações de vocês nesse sentido, de incentivo à criatividade, incentivo às atividades? Você pode contar para nós? Você pergunta dos pais, né? Dos pais, porque é a participação deles efetiva, né? Sim. É como eu te falei, a professora, ela propõe a atividade e o pai posta aquela atividade, realizando com o filho, né? Agora a gente entende também que esses pais, eles precisam ser o tempo todo estimulados, né? Porque muitos até voltaram a trabalhar e tem todas essas dificuldades. E aí nós estamos sugerindo premiações, né? Tipo assim, um quadro de premiações, de estrelas, para aqueles pais mais participativos. Então, a escola, ela tenta estimular o tempo todo esses pais, né? E cobra, assim, a gente cobra realmente a participação, mas a gente não é só cobrar, a gente tem que deixar claro o porquê que é importante, o que é que o filho vai aprender com aquilo, com aquela atividade que a professora colocou. E a gente fala muito isso para as professoras, né? Olha, não é só postar lá, conta a história para o seu filho. Não, você vai postar lá que é importante contar a história para o filho, por isso, desenvolvimento da oralidade, entre outras coisas. A gente pôde observar, Bianca, nesses meses que a gente está na pandemia, né, que teve momentos diferentes, né? Assim, você pode mostrar para a gente a evolução de vocês desse tempo? Porque lá no comecinho, a gente estava falando aqui numa atividade, numa outra entrevista, e lá no comecinho a professora fez uma atividade sobre lavar as mãos e nem sabia dessa questão da possibilidade de a gente utilizar isso. Aí depois começou a pandemia e aquele momento muito forte de todo mundo trancado dentro de casa. Aí depois as pessoas foram saindo aos poucos. Assim, como foi esse desenvolvimento para vocês? Porque eu penso que tem sido assim, uma descoberta a cada momento, né? Porque todo instante a gente está descobrindo coisas novas para poder fazer. E tem que se rebolar para fazer, né? É o que eu falei, né? A questão da escuta atenta. A gente procura estar ligado, vamos dizer assim, todo o tempo, né, nessas famílias, né? Como era o comportamento dos pais no início? No início, houve muita empolgação, houve muito envolvimento, e depois deu uma esfriada. E nós temos os feedbacks dos professores. E aí, o que é que a gente faz? Aí a gente já vai promover outras ações para trazer esses pais novamente. O que houve, o que é que está acontecendo, né? Essa busca ativa, né? A escola, a gente sempre deixa bem claro que a escola, ela tem que, não pode, eu falo muito, não pode deixar a peteca cair, porque já é uma situação muito difícil. Mas, graças a Deus, Kleber, assim, a gente, né, porque no município do Eusébio e tudo, mas a gente tem conseguido uma frequência significativa diante de todos os desafios, porque não é fácil, né? Eu mesma tenho filho em casa que também passa por essa situação de aula online e tudo, né? E não é fácil. E a gente precisa contar com esse apoio dos pais, porque se a gente não contar, a gente não as nossas ações não têm, e eles precisam entender que mais tarde os filhos podem se prejudicar, né, se eles não tiverem buscado essa parceria com a escola. Caiu um pouco a frequência devido a esses problemas, né, aqueles que nunca participaram porque não tem internet, nós já identificamos e a gente vai traçar um plano, né? Vai sair da Secretaria de Educação toda, né? Porque tem aluno do Infantil 5 que está saindo lá primeiro ano, então a gente vai traçar um plano para fazer aí um projeto que recupere essas crianças, né? Com certeza. E sabe o que eu fico pensando, Bianca? Na Secretaria da Educação, nesse pouco tempo que eu estou lá trabalhando com vocês, a cooperação, né? Os departamentos, eu estou querendo que você fale um pouco sobre isso, porque isso eu acho que resulta no trabalho final.
os departamentos, eles são muito cooperativos, né? Um auxilia o outro está ligado ao outro, um está fazendo uma coisa que complementa o trabalho do outro. Você poderia dar exemplos nesse sentido, Bianca? Porque eu acho que tem muito a ver com o resultado do seu trabalho, com o resultado do trabalho dos outros coordenadores. Na educação, Kleber, eu não acredito que vá para frente sem essa união, sem essa cooperação, né? Um depende do outro. Não é só na educação, não. Eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência, né? Um depende do outro. Então, a gente, graças a Deus, lá na secretaria, a gente trabalha muito em parceria, né? Na época que houve tudo, a questão da pandemia, a gente estava em contato direto, o que a gente pode fazer, reuniões, né? Muitas reuniões de departamentos, para a gente traçar a melhor estratégia. E eu acho que tem que ser desse jeito, senão não tem. Se a gente busca um fortalecimento de vínculo com as famílias, sem falar de fortalecimento de vínculo com a gente, não tem, entre a gente, não tem como, né? É hipocrisia, não tem, né? A gente tem que viver aquilo que a gente faz. E tem que pregar aquilo que a gente faz. Com certeza. A gente lá no departamento, que também é como vocês, assim, uma forma, um braço ligado aos outros, a gente tem uma prática bem importante, né? Que é de curar quem está curando, né? A gente está toda semana se reunindo para tentar dar uma respirada e fazer uma reflexão e fazer a ligação entre um e o outro, porque isso resulta no trabalho, né? Isso Sim. resulta no trabalho, que é um trabalho cooperativo. Aí, Bianca, dessa coisa toda, no resultado do trabalho que a gente está fazendo, faz uma perspectiva para frente, faz uma análise do que foi feito. Assim, quais são as conquistas que a gente está tendo dentro desse momento? Assim, esse momento trouxe algumas conquistas para a gente. Tá? Como é que a gente pode visualizar essas conquistas sendo aplicadas mais adiante? Com certeza. Eu estava inclusive, uma professora numa formação, ela chegou para mim e disse assim, Bianca, eu estou tendo contato com pais que nunca vieram a reuniões de pais. E hoje eu sei, me comunico, e você está vendo como a gente tem como tirar coisas positivas disso, né? E nós também. E nós também. Às vezes, ali perto, a gente nem às vezes, ali na correria do dia a dia, vai para a escola, não sei o quê, às vezes a gente acabava que nem se falava. E a pandemia, como afastou e juntou de certa forma. E isso vai ficar porque não tem mais como, né, voltar certas, por exemplo, reuniões de pais, aqueles pais que não iriam, hoje já tem outro caminho. Eles querem se comunicar, eles têm um canal aberto com o professor, diretamente com o professor e com a escola. Não que não tinham, mas talvez fosse coisa assim, deles sentirem mesmo que não tinha, né? Tinha aquela coisa mais formal, reunião de pais e tudo. Hoje não, hoje cada sala de aula tem seu grupo e eles interagem ali, diretamente com o professor, todos os dias. Diferente de você chamar uma vez ou outra na escola, né, para falar, dar algum comunicado. Não, ele está ali. Ele está ali, outra coisa. Qualquer problema, o professor também está ali. Está ali, né, para ajudar no que for possível em tempo e hora lá, né? Bianca, eu vou te falar, hoje pela manhã, e isso está acontecendo esses dias, essas semanas, essas agora próximas, eu fiz uma visita numa casa. É incrível como as famílias recebem e reconhecem o valor da educação, né, da escola, quando a gente vai lá. Uma coisa Né? boa. Fortalece, e diz Isso. assim, tem gente junto com a gente para fazer as coisas. Essa criação de vínculos, ela é muito fortalecida quando a escola chega, claro que assim, com a permissão dos pais, com a permissão dos responsáveis, lá à casa do menino, da menina, enfim, dizendo que a gente está ali, que a gente está querendo auxiliar.
Se a gente não puder fazer nada agora, a gente vai poder, à medida que for vendo o que é possível fazer. Assim, Bianca, fale, por favor. Desculpa, esse fortalecimento de vínculos, ele vai até além, né, da família. A gente também precisa fortalecer os vínculos com os professores para que eles cheguem lá na casa, né, porque tem muitos professores, não que a gente tenha pedido, mas os próprios professores, não são poucos, estão indo sim na casa de seus alunos para matar saudade, para levar atividade, seja lá, né, para dar nem que for assim para contar uma história, mas eles estão indo, né, para realmente não perder, não distanciar. A gente tem lutado muito para não distanciar. É claro, é óbvio que a gente não vai conseguir. Às vezes eu escuto muitos professores muito angustiados, né? Essa semana eu não tive muita frequência, essa semana não sei o quê, vem caindo. É óbvio que a gente não vai conseguir 100%. É uma situação muito difícil. Difícil que, inclusive, mexeu com o psicológico de muita gente, né? De pais, de professores, de diretores, de todo mundo mexeu. Então, não é um momento de cobrança, é um momento de se ajudar, de se unir, de unir forças. Eu acho que esse assim, foi uma das coisas positivas que essa pandemia trouxe, essa união, sabe? Essa empatia com o outro. É interessante. Hoje pela manhã também, eu fui a uma das escolas e o coordenador fez um levantamento dos alunos, como você estava falando, né? Alguns abandonos, né? Alguns que não estão atendendo a aula online, não estão fazendo as tarefas, não estão nem pegando a cesta básica. Nem isso está acontecendo. Então, assim, foi feito um levantamento e o coordenador tentou ver as questões disso, né? Aí ele estava dizendo assim, olha, é muito difícil achar as pessoas. E a gente chegou a um resultado disso que você está dizendo aí agora. Se a gente conseguir uma pessoa, né, uma família, já é a coisa mais maravilhosa que existe, né? A gente conseguir duas máximas, quanto mais a gente puder, mas que a gente possa fazer, sabe? Porque o resultado é muito importante para a educação, muito importante para o todo, né, de todas as coisas do município. Sabe? A gente sabe da demanda de violência que existe na cidade, né? É um dos desafios, né, que a gente tem. Agora, eu sempre falo, como você acabou de colocar aí, eu sempre falo, a gente não pode deixar de fazer. Nunca. A gente tem que lutar até o fim. Vou falar de novo, não deixar a peteca cair. Não interessa se eu tô aqui, se eu tô com 5, se eu tô com 4, se eu tô com 1. Eu tô fazendo a minha parte para aquele que quer. E a gente tem que ter essa consciência. Eu falo muito com os professores em relação a isso, né? A gente tenta motivar direto, porque realmente, se a gente se colocar no lugar deles, ficam realmente angustiados, né? Dessa situação de alguns alunos não participarem. Mas a gente tem que, olha, seja para não pode deixar de fazer, né? A gente se enfeita, grava sua aula, manda e vai lá na casa dele, dá um telefonema, a gente não pode deixar de fazer. Com certeza. Ô, Bianca, muito grato, muito grato. Assim, essas conversas, eu sempre falo que a gente cresce, a gente conhece pessoas um pouco mais, a gente vê o trabalho das pessoas, e esse trabalho precisa ser mostrado, né? Porque as pessoas precisam também, olha, eu estou fazendo isso aqui, vai que alguém precisa disso aqui, vai atrás disso aqui. Né? Foi muito grato, eu querendo que você diga alguma coisa para se despedir, porque é muito importante, muito grato mesmo. Né? Fico muito alegre por ter conhecido um pouco mais você. Obrigada. Aí, tá vendo como a pandemia está juntando aí mais as pessoas, né? Uhum. Pois é, inclusive eu queria até falar que nós temos um canal no YouTube, né, da educação infantil em tempos de pandemia, que são algumas aulas que os professores autorizaram a gente a postar, né? Os que querem divulgar o trabalho deles, a gente posta lá no canal do YouTube, e está sendo muito bacana, né? As outras crianças
às vezes não tem acesso àquela aula de outra professora, de outra escola, mas está lá no YouTube, ele entra lá e já tem várias aulas super interessantes lá no YouTube para todo município de Eusébio que quiser entrar lá no canal. E eu queria lhe agradecer ao Dai, né? Também por esse momento. Como você falou, é importante a gente estar mostrando o que a gente faz, né? Porque às vezes quando a gente não é visto, não é lembrado, né? Tem um negócio desse, né? Quando tá todo mundo, no momento que está todo mundo meio assim distante, mas é importante dizer para as pessoas que nós estamos com eles, né? Com as famílias, com a escola, com os professores, nós estamos ali juntos. E para todos vocês também, né? Você também, todo o departamento ali do DAI, para toda a Secretaria de Educação, é dizer que a gente está ali junto, disposto a pegar as mãos e se unir e fazer uma coisa bem bacana para as coisas acontecerem. Gratidão, então, para nós aqui, mais essa maravilhosa conversa, porque é a conversa que a gente faz como se estivesse na sala da gente, né? Que é muito bom, agradável, né? Muito bom, verdade. então. Então, A gente senta ali para conversar, né? Informal, a gente conversa, vai ali até... E o assunto é bom e vai para frente, né? Pois então, gratidão, Bianca, e gratidão a todos que possam ver essa entrevista. Um abraço, então. Obrigada, um abraço, tchau.